Meu nome é Caio, tenho 13 anos. O sentimento de pertencimento da minha família é muito bom. Eles me dão bastante carinho, me dão bastante atenção. Me sinto muito bem quando estou com eles. Minha mãe é muito boa comigo, muito carinhosa. Minha avó também é muito legal comigo. Tenho meu padrasto também, ele tem um carinho por mim e eu tenho por ele. Um costume em que já temos bastante liberdade um com o outro, uns com os outros. Quando fico perto deles, me sinto bem e leve. O sentimento de pertencimento da família do meu pai, não convivo quase nada com eles. O máximo em que eu vou, que eu vejo eles é em festas comemorativas. Não tenho muito convívio com o meu pai. Meu pai mora em outro estado do Brasil. Basicamente, eu não só tenho contato com o meu avô, pois vejo ele na igreja e de resto não tenho contato. Então, não sei falar como eu me sinto por causa que não tenho esse contato direto. Eu acho que quando eu era criança eu tinha até meus 5 anos, né? Eu não lembro muita coisa não, mas eu acho que eu tinha mais afeto, né? Recebia mais afeto, recebia mais carinho. Mas aí depois de um tempo, dos 7 anos em diante, assim, mais ou menos, mudou, né? Aí vem a correria, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então não dava muita atenção, muito carinho, assim. Oi, eu sou a Mariana, eu tenho 14 anos e para mim pertencer à família é você se sentir bem ao lado daquelas pessoas que estão ao seu redor, tendo, que são os principais, não falo tipo os pais em si, né? Que muitas das vezes a gente é mais próximo de uma mãe, não de um tio, de um avô, de algum parente sem seus pais. Isso eu falo por conta própria. Eu me sinto muito mais aberto, eu me abro muito mais com a minha tia, ou com minha avó, ou com uma mãe de uma amiga, do que com a minha mãe, do que com meu pai, principalmente com a minha mãe. Muitas pessoas falam sobre esse laço que você tem com a mãe, com essa coisa de chamar melhor amiga. Eu não posso falar que minha mãe é minha melhor amiga, não porque eu não amo, mas sim porque eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem, muitas vezes, de conversar com ela. E esse pertencer e você sentir confortável, você se sentir bem, você se sentir, enfim, de você chegar nos seus pais e falar, nossa, aconteceu isso, isso, isso. E muitos adolescentes hoje em dia, eu percebo que eles são, que falam que os adolescentes são muito rebeldes, só que eu acho que esse rebelde é a falta de compreensão muitas vezes dos pais. Ele quer se sentir confortável para poder falar, ele quer se sentir bem e chegar, tipo, poder pensar assim, nossa, eu vou falar com meu pai, eu vou falar com minha mãe sobre tal assunto, porque eu sei que eles vão me ajudar, eu sei que eles vão me auxiliar. Mas eu mesmo muitas vezes não tenho esse sentimento e prefiro me manter calada. Só que o pertencer, como eu falei, é isso, você se sentir bem, você saber que as duas pessoas estão ali para te ajudar, para te auxiliar, e você não ter medo da reação delas. Então é muito você estar ali, ter momentos com eles de verdade. O que te faz sentir pertencente da nossa família, da família Silva Santos? Amor, só amor, sério, só amor. Só amor? Carinho, do nada com meu coração esquenta, esquenta, esquenta. Aí eu como parece que eu tava começando a sentir dor, mas é amor da família. Você sente amor pela nossa família? Então isso te faz sentir pertencente. Meu coração algumas vezes dói. Aconteceu alguma coisa e meu coração dói. Aconteceu alguma coisa ruim, aí dói meu coração, tipo, se o meu irmão cair, rala tudo, aí dói. Graça e paz, boa noite, Igreja linda do Senhor, boa noite, Quinta Online, você que está aí, muito obrigada já pela sua presença, por estar aqui conosco, e eu quero mandar um abraço muito gostoso hoje, aliás, eu e a Carmen, né, Carmen, para nossa querida Teca. Pois então, nós ficamos sabendo que a Teca não perde uma quinta online, ela faz questão. Teca, somos muito felizes de você estar toda quinta aqui, comprometida em assistir, e não só assistir, aprender, né? Porque, segundo testemunhos que nós ouvimos, a Igreja Renovada tem mudado a sua vida e nós somos muito gratos em ver essa mudança, viu? Um beijo lindo, maravilhoso, bem cheiroso para você, Teca. E então.
Desculpa aí, Carmen, eu te cortei. Então, nós estamos Imagina. falando esse mês sobre crianças. E você que acabou de ouvir os áudios aí falando a adolescentes, adultos, né, e crianças falando sobre pertencimento. Olha só, coisa linda, né? E aí agora nós vamos mergulhar nesse tema, em cima de tudo isso que nós ouvimos e queremos convidar você. Convide alguém, né, Carmen? Isso mesmo. Convide, já compartilha já esse vídeo. Nós vamos estar orando, é o tempo necessário para que você, ó, já convide, já distribua aí para que a gente possa aprender um pouco mais e você vai se surpreender. Eu tenho certeza que em algum momento você não entendeu o significado dessa palavra pertencimento, e assim como muitas, e como eu, também errou. Mas glória a Deus que nós temos uma igreja que nos ensina, e nessa noite não vai ser diferente. Amém? Quero agradecer também ao nosso apóstolo Amém. Joel por acreditar na Quinta Online, por dar esse espaço para mim, para a Carmen, que nós estamos aqui. E agradecer também a liderança da Cantareira, muito obrigada. Agradecer o corpo de Cristo da Cantareira, a nossa igreja sede, todos os ministérios da nossa igreja metodista. Nós somos gratos porque nós sabemos que esse vídeo alcança muitas pessoas. E muito obrigada, Jesus, por estar aqui conosco. E como eu disse nas outras Quinta Online, se o Espírito Santo não estiver aqui, é em vão nós estarmos aqui reunidas, gente. E tudo que nós fazemos com muito amor e com muita dedicação ao corpo de Cristo. É por Cristo que nós estamos aqui. Então, sem mais delongas, se você ainda não curtiu, curta o vídeo aí, senão depois você vai esquecer. E não esquece de você comentar também, né? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Obrigada por esta quinta online, Senhor. Obrigada por ter nos dado, Senhor, este tema tão precioso, Pai. E que teu Espírito Santo, assim como falou conosco, possa falar também, Senhor, com todo aquele que parar para assistir esse vídeo, seja agora no ao vivo, seja posteriormente, Senhor, que esta quinta online, Senhor, alcance, vá de encontro com as famílias que precisa, Senhor, entender o grande significado de pertencimento, Senhor, para que não caia no engano, para que não caia no erro, e sim tenha a sua rota corrigida, recalculada, para que nós possamos ensinar o verdadeiro pertencimento aos nossos filhos e à nossa descendência. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Agora eu quero que, Carmen, a Quinta Online é sua, então pode falar à vontade. Se você, eu acho necessário, nem sei se todos vão te conhecer aqui na Quinta Online, né? Da nossa igreja, todo mundo te conhece, né? Mas como nós já profetizamos e oramos, esse vídeo vai correr aí mundo afora, então apresente-se, minha irmã querida. Amém, amém. Boa noite, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui, por este acolhimento, desde já, né, que não deixa de ser um acolhimento da Igreja da Metodista Serra da Cantareira. Sou grata a Deus por ter preparado essa igreja, sou grata por cada liderança, sou grata pela vida da Sandra, né? E se hoje eu estou aqui, é claro que, em primeiro lugar, Jesus Cristo, né? Mas ele usa as pessoas aqui na Terra para nos trazer a memória, a importância de estar na presença de Deus, de voltar e não sair, ficar grudadinho ali na presença do Senhor. Meu nome é Maria do Carmo, na verdade, meu nome, né? Mas eu já estou acostumada, todo mundo me chamando de Carmen, né? Então, sou a Carmen. Sou professora, estou lutando aí novamente, aí, querendo voltar para o ramo de dar aula, né? Prestar concurso novamente. Amo criança, amei dar aula nos anos anteriores que eu dei aula. Sou apaixonada
por estar dentro de uma sala de aula, sou apaixonada por segundo ano, terceiro ano, os anos iniciais, sou, assim, sou apaixonada. Agora com netos, sou mais apaixonada ainda, né? E sou grata a Deus e a todos por estarem aqui. Não deixe de curtir ainda, de acompanhar, de estar aprendendo e trazendo também questões para estarmos dialogando, né, mais e mais a respeito desse tema, que é família, criança, e é algo que está sendo muito atacado hoje em dia nas redes sociais, na mídia, né? E que nós, como cristãos, venhamos ter zelo pela família, né? Não abrir mão. Vamos aí guerrear juntos para não deixar que as nossas famílias, nossas crianças sejam atacadas e se percam neste mundão aí. É verdade, Carmen. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar conosco o conhecimento que você tem e adquiriu aí ao longo dos anos, né? E nessa noite, como você já ouviu aí nos áudios, é, nós vamos estar falando sobre pertencimento. E eu quero já iniciar falando o significado dessa palavra. Hoje, muito se fala sobre pertencimento, né? Sobre paternidade, mas isso vai além. Essa palavra, ela é muito abrangente. Não diz respeito apenas a pertencer ao reino de Deus, a ser a ter o entendimento de, eu pertenço, eu sou filho de Deus, vai muito além. Nosso pastor Alex da Sete, ele sempre fala que o mundo espiritual é tão real quanto esse copo. Então, essa palavra pertencimento, ela realmente ela abrange tudo, tanto no espiritual e como no nosso convívio, no dia a dia. E se prepara. Então vamos lá. Pertencimento significa o sentimento de ser parte de um grupo, de uma comunidade e até mesmo coletividade, caracterizada por aceitação, reconhecimento e valorização. É claro que nós pegamos aqui algo bem resumido, né, Carmen? Nós passamos aí o dia inteiro trocando figurinhas, conversando e entendendo aí. Olha, pode ter certeza que o Espírito Santo estava ali conduzindo já desde manhã essa nossa conversa. E, Carmen, eu queria já começar com você. é, A Bíblia, né? Você comentou o versículo de Efésios, que diz assim, Efésios 2:19 diz assim: Não somos estrangeiros nem forasteiro. E você compartilhou comigo o seu pensamento, falando que Deus nos oferece segurança, Ele é amoroso, é um refúgio onde nós podemos encontrar descanso e confiar nele. E a presença dele está ali, né? Nesse lugar. Deus nos oferece tudo isso. E nós sabemos também que o mundo oferece esse pertencimento, só que de uma maneira completamente distorcida. Nesse tempo, Carmen, nesses dias atuais, como e o que devemos fazer para que a gente possa conduzir aí os nossos filhos e principalmente os nossos filhos, né? Porque é eles que vão gerar a próxima geração. Como que a gente pode conduzir no meio de tanta confusão, de deturpação? É claro que a igreja ensina de uma maneira de acordo com a palavra de Deus, essa sim é a nossa base, mas o mundo também coopera, né? Coopera não, ele quer combater isso. O que que nós devemos fazer diante disso, Carmen? Bom, assim como Deus, ele tem o melhor para nós, o inimigo, a função dele é tirar esse melhor. Ele nunca foi colaborar, mas a intenção dele é roubar tudo que Deus tem de bom para nós. E os nossos filhos, as nossas crianças, não é diferente. Elas são assim, sempre foi, né? Se pegarmos lá desde quando Jesus foi perseguido, desde quando foi a promessa do nascimento, né? As crianças sofreram muito, né? Teve muitos ataques, né? A mortandade, assassinatos, né?
E foi assim, um período terrível. E hoje não é diferente. E muitas vezes nós esquecemos disso. Porque, assim, a criança, ela tem que ser do zero, quando eu falo zero, desde quando está na barriga, né? A mãe está gestante ali, ela já tem que começar a conversar com o filho, declarar que ele é bem-vindo, palavras positivas, mostrar o quanto ele é amado. O pai também tem que ter esse papel importante de falar com o filho na barriga. A gente vê muito isso aí na rede social, o pai que falava com o filho na barriga, e quando nasce o pai fala, a criança entende, né? E de contrapartida, a gente vê o mundão falando assim, meu corpo, minha regra. Então, o aborto tem que já, né, tá aí, tem que ser regularizado, tem que ser aceito. É uma polêmica. Feto não é um ser, não é vida. Como não? Quando eu fui fazer ultrassom da gestação, a primeira coisa que eu ouvi, eu não vi nada, mas eu vi assim, chamava-se saco gestacional, né? Que é o nome que eles dão. Mas o que tinha lá? O coração do meu filho batendo. Aquele barulho assim, olha, gente, eu chorei de emoção de ouvir o barulho do coração do meu filho. Era só o coração e eu já me apaixonei por ele. Né, assim, todos os dias eu já falava com o coraçãozinho dele. E é nosso dever isso. E uma das formas de manter os nossos filhos longe dessas tribos que tem por aí no mundo, né, é realmente acolher, ouvir, buscar sempre ouvir os filhos, né, trazer eles para perto. Não é somente perguntar, filho, como foi a sua escola hoje? Não, é sentar, tirar pelo menos... Outro dia eu vi uma psicóloga falando que 5 minutos para a criança, ela não tem essa noção de tempo, né? Que 5 minutos para ela é muito, satisfaz um pouquinho ali do amor que ela anseia pelo pai e pela mãe. Então, que nós possamos nos atentar a isso. Dar atenção para a criança, e não é porque ela está crescendo, ou ela cresceu, ou ela já está com 13 anos, que nós temos que... Aí que você tem que intensificar o sentar à mesa, o conversar, o olhar nos olhos. Eu ouvi de uma pastora, eu não sei onde foi, porque fica meio difícil memorizar tudo, mas falava assim, ela falou assim, na mesa que você olha, você tem que chegar, na hora de sentar à mesa, que seus filhos sentam à mesa, você bate o olho nele e fala assim, ele está com algum problema. Essa é a função do pai. Olha a importância do pai e da mãe, né? E hoje nós, não na nossa, graças a Deus, né, na nossa casa, né, mas temos muitos por aí, um lar totalmente disfuncional, do qual não se atenta a isso. Então, de primeira, assim, tem que ser acolher a criança, trazer, ser amiga, perguntar, sentar, ouvir. Não estou falando ouvir dessas birras que a gente vê por aí em restaurante, que pergunta, ai, meu amorzinho, o que você quer? Quer dar um tapa na mamãe ou quer comer? Não, gente, não é essa permissão, não é esse perguntar, mas é um perguntar de acolhimento, de amor, sabe? Procurar saber como que está na escola, participar da vida dela na escola, a importância do pai ou da mãe ou de alguém da família estar participando das reuniões nas escolas, saber como que está, saber se a criança, se seu filho está sofrendo bullying ou não, ou se ele é o que pratica o bullying na escola ou não, que é uma coisa muito séria. Então, assim, é um todo. E a criança, principalmente menina, né? Menino, ele tem uma impressão de que ele, e os estudiosos também falam isso, que eles demoram um pouquinho mais para amadurecer. E eu presenciei isso com meu filho, né? Ele com 14 anos, ele ainda estava brincando, jogando videogame. A menina com 14 anos, ela já quer se arrumar, ela é mais vaidosa, quer fazer sobrancelha, quer estar mais bem vestida, já pensa assim, sabe? Talvez seja os hormônios, que o da menina ele aparece mais, né? Aparece no período da primeira menstruação da menina, então ela já começa a sentir toda uma transformação. O corpo do menino nem tanto, mas o da menina é mais visível, né? E os hormônios também, segundo os médicos, eles também mexem com tudo da menina. E é aí que está um dos perigos, né? Porque quando, não, minha filha já tem 14 anos. Não, gente, ela precisa de você mais do que nunca. Minha filha está com 18, ela também vai precisar. Meu filho está com 27, também precisa. Porque o pai e a mãe, ele não foi dado para os filhos, né? Eu falo dado para os filhos porque, assim, vai ser para sempre, não tem como. Vai ser seu filho para sempre, você vai... Se pudesse, a gente eternizava o pai e a mãe, né?
porque é gostoso demais ter a mãe chegar em casa. O meu filho sempre falava assim: mãe, é muito gostoso chegar da escola e sentir o cheiro da comida lá no portão. Olha, Olha só que coisa, né? Você isso implantar é o verdade. cheiro da comida faz com que ele se sinta aconchegado na sua casa. Então, é um alimento, é você sentar, é conversar, é você aconselhar, é você realmente ver a lição. Eu me lembro que eu, até os 16 anos, que já estava no finalzinho do meu filho sair da escola, eu ainda olhava os cadernos dele. Eu dava, não é que eu, você está espionando, não, é meu filho, senta aqui, vamos ver os seus materiais aqui, vamos dar uma olhadinha. Ó, e a sua mochila, né? Como que está a sua mochila? Está organizada? E os materiais? E as apostilas? Né? Então, tudo isso cabe ao pai. Agora, imagina se no dia a dia tem que haver essa preocupação, imagina a vida espiritual dessas crianças, né? Se quando nós conversamos com o feto no ventre e ele já entende, imagina o mundo espiritual, o quanto influencia na vida dessas crianças quando elas começam a crescer. Eu já ouvi vários relatos de crianças hoje em dia, de 2, 3 anos, que estão falando, relatando que viu ou falou com Jesus. Olha a importância, porque com certeza esses pais são cristãos, levam eles para o culto, prega a palavra, lê. Então, quando você leva eles para a igreja, que eles vão para a escolinha, pelo menos na metodista, e eu acredito que na maioria, as crianças não ficam largadas na escolinha. Elas não vão para a escolinha para ficar brincando somente. É claro que lá é um lugar prazeroso, de alegria, de contentamento, mas lá também se ensina. A criança vai aprender. E em casa, que é o mais importante, que é o dia a dia, que é um período mais longo que nós temos com os filhos, eles têm que olhar para os pais e ver que os pais também estão buscando, estão lendo a Bíblia, estão interessados em ensinar, em entender e conhecer e saber o que Deus quer falar conosco. E eu sou grata a Deus pela vida do meu filho, do meu neto, que eu tive esse privilégio de implantar no coraçãozinho do meu neto o desejo pela leitura e a leitura dentro das histórias bíblicas. E até hoje, você pergunta para ele sobre Daniel, sobre a Cova dos Leões, ele gosta muito da história de Jonas, ele tem 3 anos. Então, e qual é a importância? Por que ele quer saber disso? Porque um dia alguém leu para ele, porque alguém inculcou nele que existe, né? Que é uma história bonita. E quando ele vem dormir na minha casa, ele fala: Vó, lê a Bíblia, lê uma história da Bíblia. Então, ele sabe que na Bíblia tem uma história. E ele fica ali prestando atenção, ele quer saber. Então, como que nós vamos tirar nossos filhos dessa facilidade das coisas lá fora? Lá fora tem 1.001 tribos, vamos dizer, hoje em dia, então, né? Tem o alfabeto todo lá fora para querer acolher os nossos filhos, né? E tá complicado hoje em dia. Se na minha época era difícil, agora tá bem mais difícil. Então, é você não deixar que ele queira pertencer a outra tribo, que ele pertença à tribo do leão Tá. de Judá. Judá. Então, que nós possamos inculcar na cabecinha deles, né? E mostrar para eles que é prazeroso estar na presença do Senhor. Porque muitas das vezes os adolescentes, os jovens, eles falam assim: não quero ser crente, crente é chato, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Mas por quê? Porque nós não ensinamos dentro da palavra, muitas vezes, né? Nós simplesmente falamos não e não. Então, é pecado, né, Sandra? Às vezes a gente fala, não, é pecado, é errado, mas a gente não senta e mostra no contexto. Porque a própria palavra, o próprio Jesus nos ensina que quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, se a gente ensinar a criança desde pequenininho a ensinar o que é o Espírito Santo, o que é um Deus trino, elas não vão não vão querer pertencer a outra tribo, seja de tatuagem, de piercing, seja de cabelo rosa, de cabelo roxo, não. Elas vão entender o significado de pertencer a uma tribo saudável. Eu acho que é isso. É verdade. Você falou sobre tribos, né? Pertencer a tribos e tal. Há uns anos atrás, no início, né? Os mais antigos vão lembrar do Orkut, gente. E aí eu lembro
que tinha lá uma comunidade, eu odeio meu cabelo. Gente, olha só, foi Deus quem deu o seu cabelo, gente, foi, né? Então lá tinha várias comunidades e nada mais é do que isso mesmo, né? Aí você começa, não, eu odeio meu cabelo, e eu confesso que na época meu cabelo não era tão bom. Eu falava, nossa, encontrei uma comunidade aí que se encaixa em mim. Mas olha só, não se encaixa em mim, porque tudo que Deus faz é perfeito. E às vezes, sem ter esse entendimento, sem ter esse pertencimento de que Deus te fez e te fez perfeito do jeito que você é, você começa a se depreciar. E muitas das vezes, pai e mãe também têm esse péssimo hábito, porque talvez o pai e a mãe também não tenham entendido este pertencimento. E aí, se o filho é, sei lá, tem uma energia extra. Esse menino tem o diabo no corpo. A criança não vai se sentir pertencente ali, né, Carmen? Nós ouvimos aí os testemunhos, né? Uma jovem relatou que às vezes ela prefere, pensa em sair de casa para não dar trabalho para os pais. Então, olha o perigo disso. E aí, sem querer, nós como, né, os pais, nós como os pais, nós podemos falhar nisso, né? E eu achei, assim, fabuloso a maneira como você colocou dessas questões de tribo, mas a nossa verdadeira tribo, o nosso verdadeiro pertencimento realmente é a tribo do leão, da tribo de Judá, né? A nossa tribo é essa. Ô, Carmen, é, eu sei, tem um texto aqui que você pediu para eu ler em especial, que está em Provérbios 17, verso 6. E aí eu queria que você então falasse ele, mas eu vou ler aqui para o pessoal. Filhos e netos, Deus já nos confirmou a importância para os mais velhos, que somos nós, os avós. E eu achei fantástico, né? A nossa troca de conversa durante o dia. E aí, então, eu queria que você explicasse um pouco mais esse daí e a importância de nós estarmos instruindo os nossos filhos, né, no caminho certo. E antes de você responder, antes hoje, assim que eu saí do serviço, eu fui visitar uma querida, uma matriarca de uma família. E nós estávamos falando isso, nós estávamos falando sobre o Salmo 76, que Davi fala de contar à geração futura a benevolência, a bondade, o amor de Deus. E é assim, de geração em geração. E esse texto também fala de geração, né? Fala que nós, os mais velhos, nós já temos essa importância. Então, compartilha aí comigo e também nos dá aí, né, nessa questão de de estarmos conduzindo os nossos filhos, então, aí no caminho certo. Então, eu acho que quando você se esforça para o seu filho estar na presença do Senhor, ir para a igreja, né? Não tem que levar ele com peso, né? Com aquela obrigação. Mas você tem que mostrar para ele a leveza do que é estar na casa do Senhor, né? A importância porque muitas das vezes eu ouço relato de meninas, de meninos que falam assim, não, minha mãe é muito brava, me obriga, eu não falo nada com a minha mãe, porque minha mãe me obriga a isso, minha mãe me obriga para a igreja. Mas por que que tem esse obriga? Porque muitas das vezes o nosso comportamento a respeito disso. Mas peraí, você dentro da igreja de um jeito e aqui é outro. Muitas vezes vem uma visita em casa, você quer colocar o melhor para ela, mas para o seu filho, para sua família, você não coloca a melhor mesa, o melhor prato. A gente guarda tudo que é bom para outros, para as visitas, mas para nossa família não. Então, a melhor comida, fazer com carinho, com capricho, o melhor café da manhã.
E tudo isso é uma forma de você conduzir, de você ensinar e para que seu filho cresça e ele não queira se afastar da presença do Senhor, ou ainda que se afaste, mas ele não vai esquecer do caminho que foi ensinado, porque também é a presença de Deus. Se você ensinou na infância, ele não vai se esquecer. Mesmo que ele se afaste, ele vai voltar. Ele sabe que só tem um caminho para ele seguir. Então, e quando os filhos crescem e se casam, tem os netos. Então, você tem o privilégio de ter o neto ali para você amar, para você muitas das vezes ter aquele tempo que você não teve com o seu filho, você vai ter com o seu neto. E continuar a instrução, não somente para os filhos, mas para os netos também. A importância de estar na presença do Senhor. E é tudo não é só com palavras, é com ações. Muitas vezes a gente fala, tem muitos aí que pregam, mas aí você vai falar, mas peraí, mas qual é o testemunho que ele está dando? Quais são as ações dele? Como ele está se comportando? Porque nós somos testemunhos vivos, né, da palavra, do que vem de encontro para nós. A palavra vem primeiro para mim, para depois as outras pessoas ler a palavra em mim, nas minhas ações, no meu comportamento. E é assim dentro da família. Se nós, como pai e mãe, não damos uma boa leitura, não somos claros com o que da maneira que somos admoestados na palavra, dentro da palavra, com as correções de Deus, com os ensinamentos, como nós vamos passar para eles? Nós não vamos ter base nenhuma para passar. Então, esse Provérbios aí, eu fiquei encantada, né? Porque falei, nossa, olha que lindo. Deus já estava lá, tá ali. Tudo que você precisa para ter uma família estruturada na presença, no caminho certo, é a Bíblia. Não tem outro. Não tem outra maneira. Você tem que ler. Se você ler, você vai encontrar tesouro. Você tem que escavar ali para achar o tesouro na palavra de Deus. E cada dia que eu leio, com certeza eu já li em outras vezes, mas eu não fiquei tão atenta, né, desse fato lá, onde Deus fala assim, que os netos, né, os filhos dos nossos filhos são coroas, né? Então, isso aí, assim, me encheu meu coração. Deus, obrigado. E é verdade, é um contentamento maravilhoso saber. A Sandra agora faz parte também das vovós, né? E que neta, né, gente? Que presente maravilhoso, né? Stephanie, tá de parabéns. Marido, vovó, titias, todas contentes, hein? Porque é muito linda a menina. A Cecília, gente, eu fico falando menina, a Cecília, uma bênção, linda, maravilhosa. Então, imagina, a Sandra volta a carregar realmente assim em cima. Olha que lindeza, minha netinha. Eu faço isso com o meu, amo de paixão, carrego, ai, meu neto, meu neto. Então, Deus já sabia desse contentamento de tudo, né, gente? Tudo que você quiser saber, olha, busca que você vai encontrar aqui na palavra. Eu espero que tenha pouco a Com respeito. certeza, Carmen, com certeza. Ninguém mais vai esquecer esse Provérbios. Tem o texto aqui que eu queria ler, e é um estudo, né? Sim. Da Bíblia de Estudo, que fala, é o Salmo 127, do 1 ao 3. O salmista tinha falado sobre. Eu vou ler aqui esse salmo. E aí, então, eu vou. Aqui. Do 1 ao 3 diz assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for o que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O, o Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. E aí então o salmista diz aqui: não tinha falado sobre construção de uma casa. O salmista tinha falado sobre a construção de uma casa, agora sim. E é no sentido de uma família sendo constituída por filhos. Algumas pessoas acham que os filhos são um estorvo, mas eles são herança do Senhor e devem ser vistos com alegria. Um disse: Eu tenho 12 filhos. E o seu amigo respondeu: Essa é uma quantidade exata de Jacó,
Sim, replicou o primeiro, e tenho o Deus de Jacó para me permitir sustentá-los. Aleluia! Há um conforto nesse pensamento, que Deus conceda que ninguém seja perturbado por aqueles que Deus nos envia como herança. Peraí, que Deus nos conceda que ninguém seja perturbado por aqueles que Deus nos envia como herança, é isso mesmo. Então, olha só, é aquilo que você disse, né, Carmen? O mundo hoje ensina meu corpo, minhas regras e por aí vai, né? Para que ter filhos? Não tenha filhos. E Filho muitas da Pois é, e às vezes as pessoas têm filhos e não tratam bem, sonham em ter filhos, né? E sim. aí, quando tem, trata mal, xinga de burro, seu isso, seu não sei o quê, seu daqui. E não tem acolhimento, é aquilo que nós ouvimos no testemunho, assim, nos relatos, né? Sobre as próprios jovens e até criança relatando, já entendendo, e às vezes nós não percebemos e tomamos a forma deste mundo, né? Mas o salmista já está aqui dizendo que é herança, e se nós não colocarmos o Senhor como construtor, se ele não for o construtor, se ele é aquilo que eu abro, né, tenho aberto aqui em online, se o Espírito Santo não estiver aqui, é em vão. Então, o salmista, ele tem essa revelação, assim, realmente do trono, de se o Senhor não conduzir, se o Senhor não for esse esteio, essa base, onde a gente vai construir a cidade, tá perdido mesmo, né, Carmen? Se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos conduzir os pais vão conduzir os filhos para fora de casa, que é lamentável, né? Bem, Karen, antes de eu fazer a última pergunta, eu queria ler aqui um versículo que diz em Timóteo, que eu acho que vai de encontro realmente com essa última pergunta, e está lá no livro de 1 Timóteo 5, verso 8. E é realmente assim um alerta, né, de Paulo, que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, em especial os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É um Forte. recado forte. É um recado Sim, bem. É um alerta, né? E muitas das vezes sim, nós estamos indo nessa desconstrução familiar, né? Nós sabemos aí das agendas, né? E o que eles pensam mesmo em fazer com a família, né? E às vezes a gente não se sim. atenta, os de dentro, os que estão fora estão indo, seguindo a maré, mas infelizmente dentro da igreja acontece essas questões que vão afastando o filho. Por isso, infelizmente, é uma estatística, a gente dentro das penitenciárias. Acredito eu, não me recordo, mas assim, uma grande maioria são filhos de cristãos que não se sentiram pertencentes nem dentro da sua família e muito menos dentro do corpo de Cristo. É um Sim, triste relato, né, Carne? Então, sim, esse texto aqui de Timóteo realmente é, é um alerta, né? É um alerta para que a gente possa estar atento e falar o quão importante isso é, enquanto que Deus nos oferece todo este acolhimento, né? O Senhor, como eu li no início, né? Que o Senhor, ele nos dá segurança, ele é amoroso, ele nos acolhe de uma maneira sobrenatural. E é engraçado que às vezes a gente está mal, e aí se a gente vai para a palavra, e mesmo que a gente não queira fazer aquela meditação, aquele devocional, a gente sai de lá, né? E é apenas a palavra, mas não é apenas a palavra, mas é a palavra. Nos traz todo esse acolhimento
E por que então rejeitar? Muitas das vezes nós falhamos nisso, né? Então, Carmen, desde já que o Senhor nos dê graça para que a gente possa sempre ter a oportunidade de nos reconectarmos, né? De nós, assim, acertarmos a rota com os nossos filhos, né? E não ser aquela coisa pesada, como você comentou, no início. Sim. Deixa eu ver aqui. Ok. É, então vamos lá, né? Mas como eu não fique presa a essa pergunta, Carmen, você tem o tempo que você quiser para expor aí o seu pensamento e aquilo que nós necessitamos, né? O que é e como fazer com que os nossos filhos se sintam pertencentes dentro da família? Amém. Eu até pedi ajuda para as minhas amigas que têm filhos adolescentes, que são os que enviaram o testemunho, né? A posição, o ponto de vista deles, né? E me deixou muito impactada. Uma menina de 14 anos, que sempre estudou em escola particular, os pais têm uma profissão até com salário, assim, razoável para estar mantendo uma qualidade de vida, sempre estão viajando, conseguem se programar para fazer viagens durante o ano, de 2 a 3 viagens durante o ano. É claro que ainda não é para fora do Brasil, mas eu estou profetizando. Amém. Então, boa roupa, bons sapatos, bons alimentos, né? Porque nós temos uma realidade no Brasil também de fome, né? De lugares insalubres, né, gente? Vamos, né, entender que não é só na África, aqui nós temos isso, né? E mais uma forma de acolher, como ela mesma disse, que é algo que dói nela, que deu para perceber que causou uma dor no coração dela, não é perder a conexão com a mãe. Isso aí foi muito assim nítido no testemunho dela. Essa conexão, essa coisa de não conseguir chegar, de não poder chegar na mãe e contar. Ela tentou chegar e contar algumas coisas, mas a mãe sempre brava, né? Então, que nós possamos ter esse olhar diferenciado para os nossos filhos, né? Agora eu estou na sessão dos netos, né? O filho já cresceu. Mas nós estamos lidando com crianças na igreja, na escola, no dia a dia, com a vizinhança. E então, que nós possamos olhar com os olhos assim, amoroso. Da mesma maneira que Deus nos olha, Ele já ensina isso para nós, né? Que nós devemos amar uns aos outros. Então, não é diferente com o filho. E se tem alguma questão, alguma dificuldade, busque ajuda na igreja, busque ajuda na palavra, com uma amiga, com uma pessoa mais velha. A Sandra sempre fala que os mais velhos têm que ensinar os mais novos, os mais novos têm que ter o prazer de querer aprender com os mais velhos, né? E o que seria esse pertencimento, né? Como fazer com que eles entendam que eles são pertencentes da família, que eles são amados. Como que a gente expressa o amor? Como que Deus expressa o amor dele para conosco? Como que nós apresentamos, demonstramos para os nossos filhos quando nascem, desde pequenininho, o amor? É beijinho, cheirinho, acolhimento, limpa, cuidado, né? A comidinha para engordar, uma comidinha para emagrecer que já passou, sabe? É uma atenção em todos os detalhes da criança. E não é diferente, né? Tem que ser todo o tempo ali, até completar seus 18 anos, já vai estar com uma maturidade maior, que vão estar mudando. Assim como o Paulo fala, quando criança toma leitinho, né? Depois vai crescendo, o alimento ele é mais forte, né? Então a criança já vai poder comer uma feijoada. E o que eu entendo é assim: não deixe de falar para o seu filho que você a ama, para sua filha, filha, eu te amo, filha, você é importante, filha, você é um presente de Deus. Tem uma música, acho que da Aline Barros, que fala, né? Você é uma obra-prima, né? Que Deus preparou. É diante do trono? Diante do trono. Então, você é uma obra-prima, eu não sei de que, eu não estou muito atenta. Então, falar para ela da importância, o seu cabelo é lindo, sabe? Levar as crianças para a escola, seus filhos para a escola, com autoestima lá em cima. Você é importante,
né? Você é bela, você é inteligente. A gente tem que declarar se a palavra, se a força da vida e da morte está na nossa língua, por que não abençoar nossos filhos, né? Tínhamos que ter o hábito de levantar de manhã, orar. Ora com uma ali que está dormindo, abençoa a vida dela ali, mesmo que esteja dormindo ainda, se você vai sair antes, abençoa. Ah, eu não consigo, então deixa um bilhete, deixa um versículo, filha, medita nesse versículo aqui, ó. Olha como você é importante para mim, para Deus, para todo mundo. Deus não te fez, você foi amada desde o ventre, já foi escolhida, né? E eu acho que a boa conversa, né, com a criança e com o adolescente é necessária, sabe? Um tempo de qualidade. O tempo de qualidade não é você dar presente, levar no melhor shopping, no melhor restaurante. Sai para tomar um sorvete, sai para tomar um suco, um caldo de cana, fazer uma caminhada, sabe? Vai conversando. Faça uma comida que o seu filho goste, que a sua filha goste. Ah, meu filho gosta de estrogonofe. Beleza. Olha, então tá, eu vou fazer estrogonofe para minha filha. Filha, eu vou fazer uma comida especial para você. Ah, tenho mais de um. Você não tá entendendo? Eu tenho 5 em casa. Glória a Deus. Cada dia ou cada mês, uma vez por mês, faça. Eu, lá no início, lá quando meu filho era pequeno, ele amava aquela coquinha KS e um hambúrguer chamado hamburgão, que era um pão assado com hambúrguer dentro. Então, o meu combinado era, filho, uma vez por mês, eu vou te levar em tal lugar, que é em Mariporã, que chama Esquina Doce, para você comer, fazer esse lanche. Então, eu recebia, era uma vez por mês, era minha obrigação tirar esse tempo de levar ele lá. E ele comia com uma boca tão boa e tomava. E ele tem isso na memória dele até hoje. E eu fui com ele soltar pipa, né? Então, criar memórias com os nossos filhos. Ah, eu trabalho muito, gente, não tem como. Hoje, com a tecnologia aí, não adianta. Se você não tirar seu filho do celular, da internet, de videogame, você vai estar adoecendo ele, você vai estar permitindo que ele seja um adulto doente. Não tem outro caminho. E um adulto que vai encontrar a tribo dele lá, mas é a tribo errada, não é a tribo certa. Então, assim, procura declarar seu amor para ele, declarar o quanto ele é importante e ensinar ele a ser amável. Eu sei, você está idealizando uma família perfeita. Não somos perfeitos, vamos ter, mas aprenda também a ensinar para eles. Olha, brigou, teve algum desentendimento? Ó, vem cá. Vamos resolver agora, não, agora está todo mundo com a cabeça quente, então vamos resolver daqui a pouco, vamos tomar uma água e daqui a pouco a gente volta, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá o autocontrole, né? São os frutos, né, do Espírito Santo. Tá aí também, tá na Bíblia. É fácil a gente pegar não tem uma receita. Tem sim. Pega a Bíblia que você vai ter uma receita para ter uma família saudável, para acolher seu filho, entender. Gesto de carinho. Gente, tem pai e mãe que não se abraçam, não abraça seus filhos. Abrace seus filhos, né? É gesto, né? Hoje em dia se fala que abraço cura. Por que quando é pequenininho a gente enche de beijo, de carinho, de afagos e depois não tem mais não perde esse hábito, né? Então vamos continuar com esse hábito de abraçar, já chegou em casa, filha, vem cá, que bom que você está em casa, que bom que você chegou bem, dá um abraço. Criar bons hábitos, né? Eu vejo muito algumas pregações da Helena Tanuri e ela fala isso, para que a gente não perca essa essência do que é família, o sentar à mesa, né? E você vai conhecer, se aproximar tanto do seu filho, que você vai entender e compreender o olhar dele. Meu filho hoje tá meio assim, minha filha tá meio... Filha, o que você tem? Filho, o que você tem? Filho, aconteceu alguma coisa? Porque você vai conseguir ler. E é esse relacionamento que Deus quer conosco, né? Que espera de nós, né? Como foi pregado, que não tem como você se casar com uma noiva ou com um noivo que você não conhece, né? O pastor Mateus pregou, né? E foi muito impactante. Estávamos até comentando na célula a respeito disso. Não tem como. E é isso que Deus quer, um bom relacionamento, que nós possamos conhecer. E é assim que com nossos filhos. Cresceu, olha, meu filho, eu criei meu filho para o mundo. Não, você não criou para o mundo, não. Você criou ele para Deus. Você criou ele para ser um profeta, para ser um pregador, para ser uma levita.
enviou para o mundo é aquele que não tem sabedoria, mas que nós possamos dar exemplo e trazer não somente os nossos filhos, mas as amigas, né? Assim como essa moça aqui, nossa, essa menina de 14 anos, essa adolescente de 14 anos, falou, ela tem mais liberdade com a mãe de uma amiga. Gente, como pode? Você ter uma filha que ela não tem liberdade com você, não se sente bem com você, mas se sente bem com a mãe da amiga. Quem é essa mãe da amiga? Se essa mãe da amiga for cristã, tudo bem. E se não for? Né? E outro, não deixa de dar boa noite, não deixa. Eu tenho ensinado para o meu neto, neto, você tome bênção da sua avó, porque eu cresci tomando bênção da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios, e hoje perderam isso. Isso é brega. Não, não é brega, não. Não é São brega. valores familiares que nós não deveríamos perder. Né? Aqui em casa sempre teve o hábito, eu estou fazendo janta, o filho ou quem mais estiver compondo a família já vai se preparando, vai preparando, um coloca a mesa, toalhada na mesa, o outro faz o suco, o outro pode muito bem ajudar na salada. Por quê? Quando você está fazendo algo ali em família, você está criando um vínculo, o filho está aprendendo algo. Né? O meu neto me ajuda a fazer bolo, ele ama ajudar a fazer bolo. Ai, algumas pessoas falam, ai, não precisa, eu tenho medo de se machucar. Você não vai colocar ele em perigo, tenha sabedoria, cadê a maturidade? Ele é a criança. O mais velho tem que ter a maturidade de saber o que ele pode ou não mexer, né? Porque às vezes a gente fala e as pessoas levam ao extremo, pega o que você está falando ali, tira o bom e já vai para o, né? Que nós possamos ter esse bom. Ai, vou fazer um café da manhã. Se você faz isso para sua família, para sua filha, para o seu filho, eles também vão ter prazer de fazer para você. E na nossa velhice, eles também vão ter prazer em estar conosco. Não, minha mãe foi assim, eu tenho tão boas memórias. Não estou dizendo que só porque se não teve boas memórias com seu pai, com a sua mãe, tem que. Não, não é isso, mas é melhor plantar o que é bom. É melhor plantar flores, né, do que espinho, do que feridas. Imagina, hoje em dia, dentro da igreja, nós temos adolescentes com depressão que está ali afastando ela Verdade, Karen. do convívio, derrubando ela. E nós temos que nos atentar a isso. Por que a depressão? Porque deixa ela se isolar, porque nós trabalhamos, porque nós deixamos os filhos crescer um pouco mais, já está com uns 13, 14 anos, já começa a deixar sozinho em casa. Não olha, não vai olhar o celular, tem que olhar assim. Eu sou da geração que olha assim o celular, filho, ó, daqui. Meu filho tinha celular para levar para a escola porque ele pegava ônibus. E aí era um trajeto que eu falava: não, eu prefiro que você fique com o celular, que se acontecer alguma coisa, e o ônibus vivia quebrando, então eu conseguia buscá-lo, eu conseguia resolver para que ele não ficasse ali como eu moro aqui na Serra. Então, assim, para não ficar em qualquer lugar. E eu sempre olhava o celular dele. Isso pode, isso não pode. Ah, tem até internet? Tem internet. Mas isso pode, isso não pode. Ah, mas por que não pode? Porque ainda não é o momento de você conhecer, de você ver. É acompanhar o filho. É amar, é fazer como o Timóteo falou. Ele já está lá ensinando lá. Deus já usou a vida dele para estar trazendo essa mensagem para nós, né? Para estar escrito. Se está escrito lá, é porque é para nossa utilidade, é para o nosso bem. Então, que nós possamos nos atentar a isso. Deixa um bilhete no travesseiro. Sabe o que meu filho fazia comigo quando ele deveria ter uns 6 anos, 7 anos, porque ele estava começando a ser alfabetizado. Ele ainda escrevia algumas coisas bem assim, ao contrário. E eu estava fazendo faculdade. Então eu chegava, ele já estava dormindo. Mas aí, quando eu chegava, que eu ia ligar a televisão, tinha um bilhete colado na televisão com durex. Aí eu tenho esses bilhetes até hoje, tá? Se possível, na próxima eu posso mostrar. Aí ele falava: mamãe, eu tive medo, porque você demorou muito a chegar. Oh, meu Deus. Gente, teve um dia que eu estava arrumando as minhas coisas e eu fui reler novamente os bilhetes dele e eu chorava. Aí ele chegou bem na hora que eu estava chorando. Por que você está chorando? O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Quem morreu, meu Deus do céu? Não, ninguém. Eu estou lendo seus bilhetes de quando você deixava na televisão para mim, porque ele sabia que eu gostava de assistir o Jô Soares. Então ele sabia assim, ela vai ligar a TV. Olha só a inteligência dele. Ela vai ligar a TV, então ela vai achar meu bilhete. Então, assim, agora, olha só, olha a sensação de abandono que ele teve. Eu não estava lá para colocar ele para dormir.
Ele tinha ele tinha a avó, ele tinha a tia, ele tinha o pai, mas ele ainda se sentia abandonado por mim, porque eu estava na faculdade. Então, e eu tenho como consertar isso? Não tenho. Mas eu tenho como passar para as meninas de hoje, para as futuras mamães, ou para as mamães que estão com os filhos pequenos, não cometer o mesmo erro. É verdade. Porque são feridas que são ali, sabe? É claro, aí eu não tinha intenção. O meu objetivo era melhorar a minha situação para que ele tivesse uma situação melhor. Mas nesse tempo eu perdi, eu não tive o privilégio de colocá-lo todos os dias para dormir. Então, quando eu coloco meu neto para dormir, que ele vem dormir aqui em casa, para mim é como se eu estivesse querendo consolar o meu coração pelo que eu não fiz com o meu Uma filho. segunda chance, né, Carmen? A chance. Agora, qual é a segunda chance do meu filho? Quando a gente conversa, eu coloco isso para ele, eu falo, filho, não permita que você cometa os mesmos erros que a sua mãe cometeu. Sim. E ele coloca o filho dele para dormir. O filho dele fala: Não, eu quero água, eu quero esperar meu pai para me dar água. Onde já se viu que ele quer tomar água só com o pai? Não, ele quer o pai para pôr ele para dormir. E para ele é um prazer colocar o filho para dormir. Eu falo, filho, acorde ele, aprenda a acordar ele com carinho, com um beijo. Porque isso eu conseguia fazer com você. Porque eu tirava ele cedo da cama para ir para o trabalho, eu deixava ele na creche logo cedo. Aí eu levava já a mamadeira pronta e já tirava ele com carinho da cama. Então, assim, se você não consegue de um jeito, tenta fazer de outro, né? Acha um meio, todo mundo consegue achar um meio, só não tem solução para a morte, mas o resto tudo a gente consegue buscar uma solução, um meio termo, buscar ajuda, buscar uma rede de apoio. Hoje em dia é muito importante para a mulher que trabalha fora ter uma rede de apoio, estar mais próximo da família, isso é muito importante. E outro ponto que vale a pena ressaltar aqui, por ser o mês das crianças, é não deixar seus filhos fazerem ou dormir fora de casa, gente, é um tema assim que talvez possa estar colocando mais para frente também, né? Que é o zelo, né, pelos filhos, não deixar eles. Ah, meu filho vai dormir não, numa casa de não dorme. Criança não dorme na casa de ninguém. Criança dorme com o pai, com a mãe dentro de casa, né? Que é uma forma também de você proteger que ele não se encante com outra tribo lá fora. E eu acho que são esses cuidados, demonstrar amor, gestos, ações, o nosso comportamento e não perder o foco do que é acolher, do que é amor, de como declarar o amor pelo filho e pela filha. Eu acho que é Glória a isso. Deus. Glória a Deus, Carmen. Você comentou que o Mateus ele chegava da escola, né, e sentia o cheirinho da comida, e isso dava alegria a ele. E, e aí você falou assim, é gostoso, né, gerar também essas boas memórias, né? Tem algumas más memórias e outras umas boas, né, umas impressões ruins, mas eu lembro que quando nós congregávamos em outro ministério, nós saíamos do culto por volta de uma meio-dia e 15, o ônibus demorava, a carne demorava. E aí, as meninas eram pequenas, e as gêmeas, né? E eu cantava uma musiquinha assim, Senhor, apressa o ônibus, e ficava lá dançando com ela. Senhor, apressa o ônibus, estamos atrasada, queremos ir para casa. Senhor, apressa o ônibus. Pronto, não levava 5 minutos, o ônibus avistava lá longe e vinha. E você acredita que semana retrasada, a Ana Clara contou para mim, ela falou assim, mamãe, quando o ônibus está atrasando, eu fico, Senhor, apressa o ônibus. Senhor, eu estou atrasada, preciso ir para a escola, para o trabalho. Senhor, apressa o ônibus. E eu falei assim: é verdade, filha, que você fez isso? Ela falou assim: ai, mamãe, por quê? Porque a gente lá atrás, de alguma maneira, a gente acolheu e ela entendeu que Jesus é o único que pode solucionar o problema dela. É o único que, quando ela fala assim, Senhor, me ajuda, ela vai ter resposta dele, né? E Deus é muito bom por Verdade. isso. Carmen, eu quero Amém. agradecer por mais uma vez. E
e já sabe, né? Da mesma maneira que eu falei para o Davi, que o Davi já faz parte da equipe Quinta Online, você também já vai estar fazendo parte aí da nossa Quinta Online. E 2026 É, nós estamos com bons projetos, com algo muito grande que está já ardendo no nosso coração. E é meu muito bom Deus. ter você aqui com a gente. Muito obrigada, por essa por nos ensinar a ter esse olhar. E muito obrigada por ter feito essa pesquisa de campo, porque me deixou assim realmente impactada em ver. É claro que eu também já pequei, gente, eu já pequei com as minhas filhas também. Uma das minhas filhas falou assim: ah, eu não vou falar com a minha mãe, não, porque ela falou assim para minha mãe: eu nem tenho mais desejo de falar para a senhora as coisas que eu sinto, ou que a minha percepção, porque tudo para a senhora é pecado. Que a gente sai a gente sai da idolatria e cai na religiosidade, né? Ah, isso é Sim, do demônio, e é cara. Não, tudo bem, a gente sabe que é. Mas, gente, a filha, o filho quer apenas falar. Ela só quer ser acolhida. sim. E aí, às vezes, a gente afasta, né? E glória a Deus, porque nós temos líderes. Eu louvo a Deus também, quero honrar aqui a vida da Fernanda, porque ela também é uma mulher, assim, que me ajudou muito nessa questão com as minhas filhas, né? Ela faz discipulado com uma das minhas filhas, então, assim, ela me ajudou muito. E é aquilo, né? As mais velhas vão ensinando as mais novas, aquelas que têm mais sabedoria, que a Fernanda acho que tem a mesma idade que eu, enfim, não é questão de ser mais velha ou não, mas aquela que tem mais entendimento, né, Carmen? Então, que o Senhor, assim, abençoe. Sei que nós estendemos um pouco aqui o assunto, mas olha só, pensa conosco, é um assunto importante, não é? Quando o assunto é importante, a gente não deve colocar tempo e nem limite para que a gente ouça tudo e absorva tudo, né? Hoje em dia tem tantas informações, a gente tem que reter aquilo que é importante. E os nossos filhos, a nossa família é importante. Então, É, muito obrigada por ter ficado até aqui. Carmen, Deus te abençoe cada vez mais, minha irmã. E você sempre será bem-vinda aqui. E nós vamos trazer mais pessoas aí, gente. Que Deus abençoe a cada um de glória a Deus. vocês. Amém. Que Deus abençoe a noite de vocês. Que Deus abençoe aí esse restinho de semana. Domingo nós vamos nos ver no culto e será um prazer ter você. Se você ainda não nos conhece, siga-nos lá, no nosso canal do YouTube. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Procura lá, Renovada Cantareira e você vai nos conhecer, mas vem nos conhecer, venha todo domingo às 10 horas, nós vamos estar, leia aqui, tem o nosso endereço na bio. Deus abençoe vocês e uma excelente noite, né, Carmen? Um beijo para você, Carmen, um beijo para você, Quinta Online, e até a próxima.